Nesse vídeo eu vou te ensinar 21 métodos para você aumentar sua velocidade na hora de editar. E isso com certeza vai te ajudar a você economizar um tempo muito bom. Então para isso, para a gente não enrolar nesse vídeo, eu vou primeiro falar para vocês que vocês precisam colocar o seu Premiere em inglês, beleza? Então para colocar ele em inglês é bem simples. A gente vai apertar Ctrl F12, vai escrever Language aqui no console e está vendo aqui aonde está configurado em US no meu? Então você vai escrever da mesma forma e pronto. Então todas as dicas aqui vai ser baseado em configurações em inglês, beleza? Então é muito importante isso, às vezes não tem uma tradução correta sobre tal configuração, então é assim que a gente vai seguir. Bom, primeiramente eu vou começar falando sobre a questão de aumentar e diminuir essa timeline aqui. Com certeza essa não é a maneira mais fácil e rápido, né? Então vamos configurar isso. Eu configurei para o mais e menos do teclado, beleza? Então no meu é no mais para aumentar, para dar zoom, e o menos para tirar o zoom. Você pode mudar de forma que você preferir, beleza? Mas aqui eu vou te ensinar como fazer do meu jeito e vocês mudam conforme a tecla que vocês quiserem. Primeiramente a gente vai em Edit, depois Keyboard Shortcuts. A gente vai por aqui. Essas duas aqui no meu caso é o mais e o menos. Então é o seguinte, eu vindo aqui, você tá vendo que vai estar configurado em Zoom Out e Zoom Out. E aqui a minha tecla Zoom In, Zoom In, Zoom In, que é o mais. Bom, e para fazer isso você vai pesquisar por Zoom. Então que tiverem em aplicações Zoom Out, você vai colocar a tecla que você quiser. Aí você também vai mudar aqui em Panels, você vai colocar também Zoom Out a mesma tecla, e aqui em Project Panel você vai colocar a mesma tecla, tá? Fazendo com que as três funcionem da mesma forma, tá? E fazendo isso vai concorrer tudo super bem. Então você vem no Zoom In, também da mesma forma você troca. E aqui em Panels você também coloca em Zoom In a tecla que você preferir também, que você colocou anteriormente, e aqui em Project Panel também a mesma coisa, tá? E para o próximo método aqui também, a gente vai para um atalho, que digamos que seria bem fácil. Eu vou explicar basicamente como funciona. Digamos que eu seleciono aqui, corto, tá? Os dois lados e deleto. Eu vou usar esse atalho que eu configurei dessa forma, então ele vai juntar, cortando e juntando. Bom, e para fazer isso de forma rápida, a gente vai aqui em Edit, em Keyboard Shortcuts, e nisso para configurar igual a gente vai usar o Ripple Delete. E pesquisando o Ripple, a gente acha que o Ripple Delete, você vai configurar exatamente esse aqui e também esse aqui, tá bom? Bom, o próximo método que eu vou ensinar para vocês é simplesmente como você pegar rapidamente o áudio que você acabou perdendo aqui, você acabou excluindo sem querer. Então digamos que você colocou um link aqui em algum vídeo e aí você foi lá e deletou, tá? Como que você vai de forma rápida aqui ir buscar esse áudio? Você vai clicar nele, é claro que com essa janela devidamente selecionada, e você vai apertar F, tá? Ele vai direto para cá e aí você é só puxar aqui e você traz o áudio de volta. Dessa forma você não perde o áudio. Então essa é a forma rápida que eu encontrei e que acho que pode ajudar vocês, beleza? Bom, e o próximo método aqui para vocês facilitarem a edição de vocês é a seguinte: você vai selecionar a tecla A do seu teclado e ele vai habilitar essa ferramenta que já vem nativa. A partir daqui você vai clicar e ele vai selecionar todo o resto. Você vai ver que ele vai selecionar tudo mesmo, ó, até os de cima, até os de baixo. Eu cliquei somente aqui, tá? Se eu clico aqui, obviamente ele vai selecionar de baixo, por isso que você tem que cortar às vezes o áudio que continua depois disso, tá? Então aqui você vai selecionar a parte que você quer e dali pra frente ele vai selecionar tudo. Facilita muito a situação e você não vai ter dor de cabeça para quando for arrastar alguma coisa no Premiere, beleza? Bom, para o próximo aqui em questão, a gente vai lidar com uma situação onde a gente pegou um clipe, colocou aqui em Project e a gente vai selecionar ele. Ele vai vir para essa tela aqui, pode ser qualquer um, e aí a gente vai selecionar com I, com o início, o fim do trecho que a gente quer desse vídeo, e a gente vai colocar aqui na timeline, apertando a vírgula do teclado. E aí ele vai trazer para cá. Então a gente vai poder trazer esse mesmo trecho várias e várias vezes, muito mais rápido, tá? Uma vez selecionado. Então às vezes você quer um áudio, você quer um efeito sonoro para colocar, como por exemplo, um carro buzinando, e aí você quer pegar esse trecho somente e colocar no seu áudio. E aí você vai aonde tem e vai selecionando a vírgula, ele vai trazendo esse áudio toda vez que for o carro buzinar nesse caso, tá? E aí você vai ter a edição muito mais fluida, tá? Bom, e se mesmo assim você tá apertando e não tá indo, ó, você precisa selecionar aqui no canto, tá? Você tem que deixar selecionado essas duas marcadas e dessa forma você clicando, ele vai ir, beleza? E agora que eu te ensinei isso, é só treinar e boa sorte. Não tá se lembrando dessa opção que eu vou trazer agora, que é a seguinte, é a transição de áudio automática, tá? Então o que você vai fazer? Você vai selecionar tudo e dessa forma você vai vir em sequência habilitar o áudio transition, que aí ele vai aplicar para todos os cortes que você fez nessa seleção. Então para isso você clicou uma vez, ele vai adicionar mini áudio transitions, tá? E para configurar isso é muito simples, você vai em Edit, Preferências e você vai aqui em Timeline, tá? E aqui ele vai mostrar transição de vídeo e aqui transição de áudio. O que a gente quer é a transição de áudio e eu normalmente coloco 0,20. Você pode também colocar 0,1, que é 0,10, né, no caso. Você pode aumentar
aumentar, dependendo do seu uso, dependendo do que você edita. Às vezes é bom aumentar ou até mesmo diminuir um pouco mais se os cortes são muito curtos ou rápidos, então vale a pena testar, mas é uma boa ajuda, beleza? Bom, e aqui dessa vez eu vou falar sobre preset, tá? Se você não usa de preset para sua edição, você tá bem lento mesmo. Para você aumentar essa velocidade aí, você tem que criar preset, tá? Como eu faço aqui, todos os zooms que eu costumo fazer, normalmente muitos ao longo da edição, de forma padronizada, eu costumo fazer esses presets para justamente economizar meu tempo, para não ter que ficar fazendo ele todas as vezes. E no meu caso, eu tenho vários modelos, você pode fazer do jeito que você entender. Eu vou mostrar como um funciona e como eu faço, tá? Bom, e dessa forma que eu uso aqui os presets, eu pego, clico e arrasto, por exemplo, esse preset aqui. E quando eu vou dar play aqui, olha o que acontece. Ele simplesmente faz aquele movimento que eu sempre uso, que é às vezes do zoom. Então quando a pessoa tá falando e tudo mais, eu uso esse zoom para dar ênfase no que ela tá falando. Então para fazer esse preset é bem fácil. E vou usar esse aqui que tá em Video Effects Distort. Vou usar esse transform aqui. E dessa forma é só eu configurar, que é o seguinte. Eu mexo na escala nele, eu venho aqui, dou um espaço, faço outro keyframe, dou o zoom que eu quero. Às vezes é um 105, um zoom bem leve. E aí eu vou vir aqui, vou mudar aqui para Easy In. Vou abrir isso aqui, que vai me facilitar. Vou deixar do jeito que tá e vou puxar, tá? Dessa forma ele vai fazer esse movimento aqui, bem curtinho mesmo. Bom, e dessa forma, depois que você salvou o preset, você vai pesquisar por ele. Então eu vou salvar ele aqui, vou digitar dessa forma, vou pesquisar, ele vai aparecer aqui e assim eu vou jogar para preset meu e acabou. E aí pronto, ele tá aqui configuradinho, tudo perfeito, beleza? Bom, e dessa vez não é bem uma dica, mas é também uma visão que eu tenho depois de eu ter editado muitos vídeos, é que eu aprendi a quando você tá editando, fazendo aquele corte, aquela decupagem, né, que depende de você, depois que você fez com inteligência artificial, você simplesmente vai dar um zoom aqui. Eu normalmente costumo abrir muito mais aqui a faixa de áudio para eu ter essa dimensão aqui do alto e baixo. Quando você costuma editar, a decupar, você entende às vezes uma onda ou outra que é uma respiração, e aí você vai tirando essas partes onde está a sua respiração, e dessa forma fica muito mais clean a sua edição e muito mais dinâmico. Bom, sabe quando você está editando e você está enchendo de arquivo aqui do lado, você está colocando tanto material como isso aqui e está enchendo e você às vezes não usa nem 10 desses arquivos, você usa 5 porque você foi trazendo e viu que não ficou legal e você foi colocando mesmo assim e só usou 5 que deram bom. Então, para você tirar o restante, não ter que ficar vendo e depois revendo, você já tá também no nível de editar o vídeo que você não sabe mais qual arquivo que é, qual arquivo que você tá utilizando, qual não tá. Para ajudar nisso, você vai selecionar essa janela aqui e depois disso você vai aqui em Edit e aí você vai nessa opção aqui que você vai remover o que não está sendo usado, tá? Depois disso, ele simplesmente vai remover. Ó, eu não sei o que foi removido aqui, para mim também não faz diferença porque eu também não tô usando, e ele removeu tudo que eu não usei. Então aqui só ficou o que eu uso. Então dessa forma vai ajudar muito vocês. Ó, eu posso clicar aqui, ó, já não aparece mais, então tudo que tá aqui é porque eu utilizei na edição desse vídeo aqui em específico, então eu não preciso mais me preocupar. Agora só falta eu organizar os arquivos da melhor forma correta. Quando você pega uma sequência e você quer importar aqui trazendo para outra sequência, às vezes quando você traz para cá, ela vem assim, ó, de forma do que vem dentro dela. Então no caso tem um vídeo aqui dentro dessa sequência e quando eu arrasto, esse vídeo vem na íntegra. Então quando eu adiciono uma imagem aqui, uma outra imagem, se eu puxo novamente aqui a sequência, ele vai vir tudo junto. Para que isso não ocorra, às vezes você não quer isso, você vai clicar nessa opção aqui. Clicando nela, você vai desabilitar isso e quando você puxar, você vai puxar uma coisa só. Como você habilitando ela, você pode estar te ajudando ainda mais. Então tá aí uma dica que eu acho que você não sabia de como utilizar e às vezes ficava confuso o porquê que às vezes ia de uma forma e depois ia de outra, tá? A situação seria a seguinte: você quer colocar um vídeo aqui e depois a parte desse vídeo aqui ela continuar depois dele. Então para você fazer isso de forma rápida, você vai pegar esse vídeo aqui que você quer colocar justamente aqui, você vai selecionar Ctrl mais Alt, clicar e arrastar para onde você quer e solta. Ele vai trazer aquela parte que você colocou aqui em cima dela, aquela parte que você justamente ia trocar, ele trouxe para cá. Então aquela parte que você selecionou, pronto, ele trocou para outro vídeo que você quis e depois ele volta normalmente. Então novamente eu vou clicar aqui, eu quero voltar, eu quero selecionar aqui, quero preencher aquele lugar e ele volta sem nenhum problema. Então assim você pode fazer com que um vídeo pare onde você quer, entra um trecho do vídeo e depois ele ainda continua da onde ele parou anteriormente. Então você clicou, arrastou
mudou, beleza? Bom, e aqui eu vou mostrar outra situação que com certeza você já enfrentou, se você edita vídeo você já enfrentou, que é o seguinte, tem vários vídeos espaçados assim, como que eu vou deletar cada espaço individualmente? Eu não vou ficar clicando em cada um aqui e vou ficar deletando, ou até mesmo fazendo de maneira manual aqui, puxando, nossa, dá muito trabalho. Então para fazer isso, eu pelo menos configurei e vou mostrar aqui depois como configurar, que é o seguinte, eu seleciono tudo e aperto a tecla que eu decidi aqui, que é tipo C cedilha, do lado direito do L, e aí eu aperto ela e ela fecha todos os espaços que estava entre os vídeos. Então pra gente configurar isso, a gente vai em Edit, a gente vai em Keyboard Shortcuts e a gente vai aqui Close Gap. A gente vai pesquisar aqui, ó, Close Gap, e vai aparecer aqui. Você pode clicar nele e selecionar a tecla que você quer. E depois é simplesmente você vem aqui, você apenas tira isso aqui e aí depois você seleciona tudo e aperta a tecla que você preferiu, beleza? Bom, com certeza se você tá gostando desse vídeo, desses atalhos e dessas dicas ou métodos, você pode simplesmente se inscrever nesse canal, que os próximos vídeos com certeza vai trazer muito mais informação e você não vai querer perder isso. Então deixa o like e deixa nos comentários o que falta para você completar a sua edição e eu vou trazer resoluções para esse tipo de problema, beleza? Então vamos voltar para a sequência de métodos que eu preciso ainda falar para vocês. Bom, e a gente falando em velocidade, a gente também não pode esquecer das cores, tá? E como organizar as pastas. Então a gente com certeza tem que utilizar aqui dos materiais que a gente usa e colocar em material. Bom, e da forma que você preferir, você organiza essas pastas. Eu organizo dessa forma aqui em diversos vídeos, dependendo das situações, acaba seguindo um padrão aqui nas pastas, mas às vezes você também pode até mudar de cor aqui, é porque nesse caso, nesse vídeo foi muito rápido a edição, então eu não precisei fazer um tipo de organização tão complexa, mas normalmente nos vídeos eu costumo organizar dessa forma, em diferentes cores, para eu saber o que cada cor significa. Fica muito mais fácil visualmente você procurar aquilo que você precisa, às vezes em Sound Effects ou algo do tipo. Então assim, procure organizar suas coisas. E também falando em organização de pastas, eu também uso marcações, tá? Aqui na própria timeline, então aqui eu dividi em parte 1, parte 2. Aqui justamente eu faço essa divisão, às vezes para terminar essa parte aqui e depois ir tomar uma água, descansar e depois voltar. Volto depois de uns 10 minutos e de repente a edição fica muito mais rápida. E sim, a gente precisa desse tempo. Às vezes não é direto que a gente consegue terminar uma edição, então a gente precisa dar o tempo ao tempo, né? Você que edita vídeo e não é um profissional do áudio, que nem eu. Bom, eu tenho uma dica que talvez ajude você. Se você quer ouvir, você ouve, mas eu não sou nenhum profissional que tem autoridade para falar sobre áudio. Eu apenas faço e acho que tá melhor. Então, aos meus ouvidos, eu faço isso para os meus clientes e eles não reclamam, eles na verdade só elogiam esse método, tá? Então é o seguinte, eu venho aqui e adiciono esse efeito aqui, tá? Eu venho aqui em Edit e nesse método consiste em você alterar esses 3 parâmetros, tá? Quando você estiver escutando o áudio, então você vai estar rolando o áudio. Você não tem uma namorada, não quer uma namorada. Você vai aumentar primeiro essa parte aqui, você vai colocar no 12, vai colocar no 9 para ele afinar e você vai escutar de novo o áudio. Namorada e quer ser respeitado. Você vai ver que ele vai estar com um sinal de copo. Você pode dar play e chegando mais próximo nesse sinal de copo possível. Então vai de Linux. E chegando nesse ponto, você vai colocar aqui em -4 e você vai voltar para 3 ou 2, o que você preferir, o que você achar melhor. Aí você vai mudando conforme o resultado. Mas a base dele consiste nisso e da mesma coisa no outro. Então você vai primeiro subir ele lá em cima, tá? Fazer com que ele fique no extremo e você vai afinar ele novamente. Mais ou menos, costuma ficar aqui bem perto do outro. Então você namorada vai ver, não quer uma namorada e quer ser respeitado. Então chegou nesse ponto, você vai colocar novamente -4 e aqui 3 ou 2, o que você preferir, você vai mudar aí. E aí depois você vai vir aqui no grave e dar uma aumentadinha, dependendo da voz, é necessário, tá? Então desse jeito você já vai dar uma boa melhora. E aqui eu costumo dar uma baixada aqui, às vezes tem um ruído, então eu trago um pouquinho mais pra cá. Aqui ele vai tirar aqueles ruídos chatos, às vezes que fica no fundo do microfone ou algo do tipo, então pode te ajudar muito, tá? Bom, e agora eu vou mostrar pra vocês com o efeito desse que eu transformei exatamente nessa configuração e um sem esse efeito, tá? E vocês decidem por si só. Se ficar ruim, vocês descartam esse método, mas se ficar bom, e pode utilizar desse método para realmente ajudar na praticidade aí, porque às vezes você também não quer ser um profissional no som, você não quer entender tudo de som, você só quer ir lá editar, deixar bonitinho, deixar bom o áudio do seu cliente, e é isso, bola pra frente. E se concentrar em outras coisas, em outras áreas, né? Então veja como ficou o resultado. Se não tem uma namorada, não quer uma namorada e quer ser respeitado, então vai de Linux. Por hoje é só, aproveita e assiste o vídeo que tá vendo aí. Se não tem uma namorada, não quer uma namorada e quer ser respeitado, então vai de Linux. Por hoje é só, aproveita e assiste o vídeo que tá vendo aí. E agora, pessoal, eu vou explicar pra vocês a como você diminuir o som da track inteira, tá? Então, de uma linha só, como que você vai diminuir o volume dela. Então, você quer abaixar ou aumentar, eu vou te ensinar aqui. É bem simples, você vai vir aqui nessa opção aqui, às vezes fica escondida, então às vezes só clicando pra aumentar ela que
você vai ver essa opção. Você clicando nela, vai aparecer aqui, ó, track keyframes, e você vai clicar em volume, e daí ela vai aparecer essa linha inteira na track, e somente você vai abaixar e diminuir todos os áudios em uma linha, para não ficar diminuindo um por um ou coisa do tipo, e pronto, simplesmente vai ficar muito mais rápido. E aí você vem aqui, clica nessa opção e vai desativar essa opção do áudio, tá? E pronto, essa talvez seja uma dica muito boa para você começar a usar. Você quer às vezes desativar todos os efeitos do vídeo, tá? Todos os efeitos que estão incrementados aqui, você vê que os efeitos estão ativados aqui em algumas partes, e você quer desativar tudo. E para fazer justamente isso, em um clique você vai selecionar essa opção. Às vezes para você não tá aparecendo de primeira, tá? Para ela aparecer de primeira, você vai selecionar esse botão aqui, ele vai aparecer todas essas ferramentas. Provavelmente ela vai estar em alguma coisa aqui, e dessa forma é apenas você pegar ela e arrastar para cá. E pronto, feito isso, você colocou ela aqui e apenas desativa ela. Você vai ver que os efeitos que eu coloquei aqui, no caso desse vídeo aqui, que é o efeito de chroma key, ele tirou. Então se eu clicar aqui de novo, ele vai voltar com o efeito que tá nesses vídeos, nessas partes inteiras de cada coisinha aqui. Porque se você esquece, ele não vai renderizar com os efeitos, e você pode acabar renderizando de forma errada, e você só vai perceber isso depois que acabar de renderizar. Então não cometa esse erro, tá? Bom, e nesse vídeo não pode faltar a técnica de como traquear o rosto, tá? Como a câmera seguir o rosto ali. Às vezes você quer fazer uma edição assim mais dinâmica e você precisa fazer esse efeito. Eu utilizo desse método, que é simplesmente essa opção aqui. Se caso não aparecer novamente, você vem aqui e seleciona essa opção, que ela vai aparecer essa tabela aqui de efeitos, de ferramentas, e você vai clicar e trazer para cá as seguintes ferramentas que eu vou utilizar aqui. Então você aperta essa e aperta essa para você saber aonde que é o centro, tá? Às vezes você não precisa saber o centro, então você pode desabilitar isso aqui, e aí você vai utilizar disso aqui. Às vezes você só vai selecionar um ponto, tá? Que seja mais fácil, às vezes até o olho aqui, então seja mais simples da gente fazer esse track. E depois de configurado aqui as réguas, a gente vai clicar aqui em posição, a gente vai começar a configurar. Então a gente vai clicar aqui nesse painel aqui, né? Ele tem que estar selecionado, porque a gente vai mover a setinha agora. Dessa vez a gente vai, a cada 5 keyframes a gente vai mudar a posição. Então 1, 2, 3, 4, 5 é onde movimenta. Então você vê que não mudou quase nada. A gente vem e dá uma movimentadinha de leve, volta para cá, 1, 2, 3, 4, 5. Você vê que deu uma mini movimentada, a gente volta aqui e tenta alinhar colocando no centro. A gente novamente vai 1, 2, 3, 4, 5. Você vê que agora deu uma distância legal. A gente vai voltar para cá. Esse trabalho é um pouco mais demorado que os demais. A gente vai vir aqui 1, 2, 3, 4, 5. Mudou levemente, mas a gente mantém o centro aqui, né? Como a gente fez aqui do olho. Então a gente vai novamente andar 5 keyframes, e quando estiver pronto aqui vocês vão ver o resultado, tá? Mas é só continuar seguindo fazendo isso, tá? Eu vou fazer aqui até o final e depois vocês vão perceber a diferença. Bom, eu fiz e agora tá aí o resultado para vocês, tá? Então bem simples esse resultado. A câmera segue um movimento da cabeça dele, então fica muito mais clean, ó, como vocês podem ver. Você vai ver totalmente a diferença e como é a dinâmica desse efeito, e faz total sentido quando você aprende ele, tá? E como fazê-lo da forma correta, tá? Um dos métodos que eu mais vejo que dá certo quando eu tô editando e quero velocidade é o seguinte: quando eu venho aqui em Window, a gente vai vir aqui em Audio Track Mixer, a gente vai selecionar aqui no caso a sequência que a gente tá. Então você vê aqui do lado, a gente tá no Bolt no caso, e a gente vem aqui e a gente vai ver, tem esse efeito aqui que eu coloco. Esse efeito aqui é basicamente para não estourar o áudio, tá? Eu coloco esse efeito aqui em -6 e 6, porque ele vai dar um boost no áudio. Aquelas partes que estão baixas, claro que ele dá um boost no áudio inteiro, só que principalmente nas partes baixas ele dá esse boost de 6, mas ele fica travado no -6, que normalmente é o som adequado para você colocar em vídeos no YouTube, etc. Então esse áudio fica muito bom. Às vezes é necessário você aumentar aqui, tá? Dependendo do volume do áudio que você tá editando, mas às vezes é necessário uns 6, às vezes uns 10, 12 para áudios mais baixos, tá? Às vezes só 3, 4 para áudios que já estão altos, mas precisa apenas travar no -6. Então procura fazer isso, que vai melhorar muito, tá? Você vai ver que não vai passar do -6, não vai estourar. Então isso aqui ajuda muito. E claramente você vai colocar aqui, tá? Você fazendo isso, você colocando o efeito aqui, ele vai para toda a track, tá? Então tudo que tiver nessa track aqui vai ser baseado nesse efeito. Então se eu também colocar aquele efeito lá de parametric que eu ensinei, que vai estar aqui, parametric, você vai configurar daquele jeito para voz e vai colocar aqui, pronto, os dois tá na track inteira. Você não precisa ficar colocando um por um aqui, ou até mesmo colocar antes de editar. Não, você não vai precisar nenhuma dessas preocupações, tá? Você somente vai colocar aqui nessa track e vai para todo o resto. A mesma coisa para outras tracks. Então se essa track aqui for de música, você vai colocar esse hard limiter aqui na altura de -24, -18, dependendo da música, para ele ficar de fundo, tá? E aí você vai colocar aqui, né, -18,
-18, -24, ou algo do tipo. Você coloca uns 2 aqui, 3, 1, e pronto, e deixa assim. Então tem vários métodos aqui para fazer, então vai do seu gosto, vai do que você achar melhor, beleza? Bom, e claro que se a gente quer realmente muita velocidade em editar, a gente precisa realmente aumentar a velocidade que a gente vê o vídeo, tá? Então, pra gente aumentar essa velocidade, a gente vai apertar L quando for tá vendo o vídeo. Então a gente aperta a barra de espaço, eu não sei como que é de ter o costume, você aperta a barra de espaço ou aperta aqui, sei lá. Eu vou acabar mutando aqui, eu vou deixar mutado para não atrapalhar na hora que eu falo, que é o seguinte: quando estiver rodando o vídeo aqui no preview, você vai apertar L, tá? E ele vai aumentar a velocidade que você tá vendo esse preview. Você tá vendo que vai passar muito mais rápido do que o normal, e é isso que a gente quer, tá? Pra gente tá editando, pra gente tá vendo muito mais rápido, tá? Às vezes o seu computador não vai dar conta dessa velocidade se tiver muito efeito, então aí você pode diminuir para até 1/8, então, mas o adequado é você colocar no que for melhor, às vezes até desativando os efeitos vai ser melhor. Então você aperta para dar a continuidade no vídeo e você vai apertar L. Se você apertar L uma vez, ele vai fazer isso, então ele vai ficar nessa velocidade mais rápida. Se você apertar L de novo, ele vai ficar muito mais rápido, e se você apertar L de novo, ele vai ficar mais rápido ainda, tá? Então fica bem desnecessário quando tá muito rápido assim, porque também, pô, como que você vai editar, como que você vai revisar dessa forma, né? Então normalmente eu aperto uma vez só, já é o suficiente para eu estar editando o áudio ao mesmo tempo, tá vendo como que tá indo o vídeo, o ritmo e tudo mais, e aumentar essa velocidade. Às vezes na decupagem pode te ajudar muito isso. Para mim já ajudou muito, eu já poupei muito tempo fazendo isso. Tá? Bom, e basicamente você vai vir aqui em File e você vai colocar em Export. Quando você for renderizar o vídeo, por favor, vai em General aqui e coloca use Previews, tá? E aqui ele vai utilizar os previews que você fez ao longo do vídeo, editando e tudo mais. Então às vezes pode te ajudar na velocidade. Você testa isso, tá? Eu não vou garantir para você que vai ser a melhor opção aqui para você economizar um tempo aqui no render. Para mim funciona, então eu deixo isso aqui habilitado. Agora, se não funcionar para você ou não fazer muita diferença, aí é de sua escolha deixar isso ou não habilitado, tá? Mas normalmente eu deixo habilitado para diminuir um pouco o tempo do render e tudo mais. Então às vezes para quem tem PC ruim, isso pode ser bastante útil, beleza? Bom, chegamos ao final do vídeo. Então se você utiliza de algum método aqui, ou já utilizou ou vai utilizar, por favor, deixe nos comentários aqui se te ajudou, se realmente te ajudou, para eu saber. E também aproveita e se inscreva no canal, que eu vou começar a fazer uns vídeos mais frequentes aqui. Eu ando demorando aqui nessa primeira fase aqui do canal, vai demorar um pouco para sair alguns vídeos, porque eu tô me organizando ao conteúdo que eu tô preparando. Então cada vez mais os conteúdos vão aumentar aqui nesse canal, e com certeza o trabalho que eu vou fazer para cada vídeo vai aumentar, tá? Projetos que eu já tenho em mente e que já estou fazendo. Então, ao mesmo tempo que eu tô preparando esse vídeo aqui, tô preparando outros. Eu tô fazendo algo muito mais complexo do que só vídeos ensinando as coisas, tá? Então não deixe de acompanhar eu no Instagram e também no Twitter. Lá eu faço várias perguntas. Às vezes você que edita, você precisa estar atento lá no Twitter, que normalmente eu trago questionamentos ou até perguntas de algo que eu tô construindo e que preciso de ajuda a ter ideias, tá? Então às vezes pode ser muito útil para você e para outros que também vão usufruir disso, tá? E com certeza eu gosto bastante do que eu faço, então nada aqui vai ser forçado, nada aqui vai ser escondendo algum segredo, tá? Então se você curtiu esse vídeo, não esqueça de ver esse outro aqui que eu gravei, explicando como você deve criar o seu portfólio, tá? Como você deve pensar ao criar o seu portfólio. Se você tiver interessado que eu edite seu vídeo, pode me chamar da DM, eu vou estar por lá. E é isso, galera. Valeu!